Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos para o vídeo de hoje, é o Salmo 3 e vamos começar iniciando uma oração. Senhor meu Deus, que aqui neste momento o Senhor venha falar através da Tua Palavra, que não seja de mim, mas que seja de Ti, Senhor, que derrama a Tua sabedoria neste momento, que venhamos entender a Tua Palavra de forma clara e objetiva, e que essa mensagem venha entrar na nossa mente e em nossos corações. E aí, como de costume, vou ler o salmo, vou ler a palavra, e cada versículo vamos tentar interpretar o que significa cada versículo. Salmo 3. Salmo 3, que diz assim: o socorro vem do Senhor. Um salmo de Davi. Um salmo de Davi quando teve de fugir de Absalão, seu filho. Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores, numerosos os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais o socorrerá. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço. Mas tu, Senhor, é o escudo que protege a minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo, Senhor, e do seu monte sagrado me responde. Eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor. Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles são teus a tua bênção. Então isso aqui é Davi fazendo uma oração quando ele estava sendo perseguido por Saul. Não, perdão. Aqui mesmo ele diz aqui na letra pequena. É um salmo de Davi quando teve de fugir de Absalão, seu filho. Isso aí já é uma época em que Davi estava já no fim do seu reinado. Já estava mais idoso, então já estava tendo uma briga para substituir quem seria o seu substituto. E aí entra naquelas passagens onde tem vários conflitos familiares. E aí no versículo 1 ele fala: Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores, números dos que se rebelam contra mim. Ou seja, Davi ele falando: Senhor, é muita gente me perseguindo, são muitos os inimigos. E aí no versículo 12 ele fala: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus jamais socorrerá. Então é como se o que você pode entender para a sua vida? Você que sofre muita perseguição, muita gente te persegue, muita gente te calunia, muita gente te defama, e aí você pode abrir o Salmo 13 e pedir: Senhor, é muita gente, só tu pode orar, sim. Senhor, é muita gente me perseguindo, é muita gente
falando mal de mim, levantando calúnia. E essas pessoas, esses são os ímpios. Essas pessoas acham que Deus ele não vai te socorrer. Eles acham que estão te perseguindo e ainda abre a boca para dizer que Deus ele não vai te socorrer. É o que diz aqui no versículo 2. Aí no 3 ele fala assim: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. E aqui ele entrega a sua vida a Deus e fala assim: Senhor, eu estou sendo perseguido desse jeito, mas é tu que me protege, Senhor, tu que é o meu escudo. E aí Davi ele vai exaltando a Deus no meio da aflição, porque somente Deus pode nos guardar e nos proteger. E aqui ele fala no versículo 4, em alta voz, você está aflito, você fala: Senhor, me ajuda, Senhor, é muita gente me perseguindo. Você está clamando a Deus em alta voz, não é falar Senhor, baixinho assim, não é falar Senhor, me ajuda, entendeu? Daí você tem que falar em alta voz, que é clamar a Deus pela ajuda. Tem muitas pessoas te perseguindo, e aí você tem que clamar a Deus pela ajuda. É o versículo 4 aí falando: em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Aqui ele confirma que se você clamar ao Senhor, ele vai te responder. E aqui no versículo 5 ele fala: eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. E aqui Davi ele está confiando a sua proteção em Deus. Quando a gente está sendo perseguido, passando por um monte de problema, e aí Deus ele te responde: eu estou contigo, eu vou vencer essa batalha com você aí. E aí você, tá bom, Senhor. E aí você vai o quê? Você vai dormir. Não tem quando aparece um monte de problema aí e as pessoas elas dormem preocupadas. Você diz que Senhor me ajuda, esses problemas estão entrando nas tuas mãos, e aí vai o que? Vai dormir, vai descansar. Isso aí é uma virada de chave que a gente precisa ter, que é depositar nossa confiança em Deus. E aqui ele fala, como Deus ele está já reconfirmando para mim e para você que ele está contigo nessa batalha. E aí o versículo 6 ele fala assim, que ele já está confiante, ele fala: não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Aí no versículo 7, ergue-te a meu favor, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo dos meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. E aqui ele fala, isso aqui parece ser uma forma meio agressiva que Davi está pedindo. A gente pode, mas tem que ter cuidado com isso aí. Você tem que tomar muito cuidado quando você fazer uma oração e você pedir certos tipos de justiça, porque pode acontecer coisas que você não vai gostar de ver e você vai se sentir culpado. Aqui Davi está falando de uma forma que ele está no meio de uma guerra, então tem soldados perseguindo ele, tem pessoas indo matar ele. Então se você passa por uma situação semelhante onde tem pessoas querendo te matar, que estão te perseguindo, te ameaçando de morte, dizendo que vai te matar, aí talvez, mas é bom que você peça sabedoria antes de fazer esse tipo de oração, porque Salmo é um livro muito poderoso, então você tem que tomar cuidado. Então Davi ele fala assim, os inimigos estão perseguindo Davi, o filho dele, né, com seus soldados. E aí Davi é uma guerra que não tem muito diálogo, então ele pede: Senhor, quebra os meus inimigos, derruba, faz alguma coisa para esses inimigos eles pararem de perseguir Davi e que eles venham ser paralisados. Então esse versículo 7 aqui, eu entendo que é uma forma já extrema, onde Davi ele já estava no seu limite. Não é perseguiçãozinha que a gente enfrenta por aí hoje: estão falando mal de mim, estão inventando uma calúnia. Eu não estou falando desse tipo de perseguição. Isso aí, você ora, Senhor, se você passa por isso, você faz assim: Senhor, essa pessoa está falando mal de mim, o Senhor me conhece. Aí só faz entregar nas mãos de Deus, que Ele faz a justiça dele.
Agora, se de repente você está sofrendo de ameaça, de morte, tem pessoas querendo te matar, e aí você pode fazer uma oração mais específica, falar assim: Senhor, essas pessoas estão querendo me matar, Senhor, paralisa, manda para outro lugar, faz mudar de cidade, faz mudar de país, Senhor, não deixe que essa pessoa chegue perto de mim. Aí depende, aí já é com você. E aí ele fala, né, isso aí no versículo 7. E aí no versículo 8 ele confirma, né, do Senhor vem a salvação e sobre aqueles que são teus a tua bênção. E Davi ele fala, né, como Deus ele já confirmou várias vezes que Davi é o que Deus está com Davi, e Davi sente, né, e ele exalta o Senhor mais uma vez, confirmando nesse versículo 8. Do Senhor vem a salvação e sobre aqueles que são teus. Ou seja, se você é de Deus, você é do Senhor, e aí a salvação ela chega até você, certo? Então, meus irmãos, esse é o Salmo 3. É um salmo curto, não é um salmo muito longo, mas é um salmo muito poderoso. Aliás, todos os salmos são, mas cada salmo tem uma particularidade. É como se fosse uma oração específica que você pode fazer diante de uma aflição que você está passando. E aí, meus amigos, se você, terminando já aqui, se você sentir um desejo do seu coração de ajudar essa obra, aqui esse canal é dedicado só para isso, só para ministrar a palavra e falar de outros temas que em breve vai, se eu tiver vontade de fazer, eu faço aí. E aí, se você sentir vontade de fazer uma doação, tá aí na descrição, tem um link aí do Live Pix. Aí esse Live Pix é do meu canal que eu faço de lives de jogos. Se você quiser conhecer, tá aí na descrição. Então, meus irmãos, este é o Salmo 3 e vamos fazer uma oração encerrando esse vídeo aqui. Senhor, que esta palavra que foi ministrada neste vídeo venha entrar no nosso coração, na nossa mente. Derrama sabedoria, meu Deus, para que venhamos a interpretar a Tua palavra de maneira correta, sem emoção, sem enganação, sem imaginação, mas que venhamos entender a Tua palavra de maneira correta, a qual significa, o verdadeiro significado da Tua palavra, que ela venha entrar na nossa mente, no nosso coração, e venhamos entender a Tua palavra. E Senhor, se eu falei alguma coisa que não foi de Ti, peço-Te perdão, meu Deus. Ensina-me a ler a Tua palavra de forma correta. Amém. Então, meus amigos, até o próximo vídeo.